Então, eu sou a Cecília, eu sou pedagoga, eu trabalho aqui na Casa dos Conselhos. Eu estou muito bem acompanhada, né, com o nosso amigo aqui, que não é Paulo Freire, mas poderia ser, né? Olha aqui, ó, barbudo somos dois. E com a Evelyn, a gente vai fazer um bate-papo aqui em relação sobre práticas educativas. Eu queria que vocês se apresentassem, né, por mais que as pessoas, algumas já conheçam vocês, né, para que elas outras possam também conhecer. Então, gente, eu sou a Evelyn, estou muito feliz de participar desse curso introdutório à rede de acolhimento. Acho que é uma importante contribuição do Conselho, né, Municipal da Criança e do Adolescente a essa rede. E eu trabalhei na alta complexidade, no acolhimento de crianças e adolescentes, por um período de quase 3 anos, no abrigo infanto-juvenil, que era uma modalidade de acolhimento institucional, que hoje já não existe em Joinville, e também no acolhimento familiar, que também é uma modalidade de acolhimento, essa então mais recorrente na cidade. E então essa é um pouco da minha experiência e isso que eu vim trazer hoje para contribuir aí com a conversa. E eu sou um colega das duas, porque também sou pedagogo, freiriano, como muito bem lembrou a Cecília. Os três. Os três, olha aí. E eu sou pedagogo, obviamente. Tive também uma experiência no abrigo infanto-juvenil. Eu fui pedagogo do abrigo durante 4 anos, um pouquinho antes da Evelyn chegar lá, né? Fui da velha guarda, a Evelyn foi da nova guarda, e passei um bom tempo junto aos conselhos de direito, ora como conselheiro, fui conselheiro do Estado, né? Conselheiro de Direito do Estado de Santa Catarina, da criança, conselheiro municipal, tive a honra de ser presidente do Conselho Municipal, do Conselho da Pessoa com Deficiência, e hoje eu estou aqui na condição também de coordenador da equipe de apoio técnico aos conselhos. E aí, vamos falar de práticas educativas dentro da área de acolhimento? Alguns tópicos, né, que eu vou provocá-los, né? Eu gostaria de que vocês compartilhassem, né, um pouco da experiência, da vivência de vocês e das leituras, né, enfim, de toda a experiência de vocês, tanto de formação quanto de trabalho mesmo, né, profissional. A gente fez aquele texto, né, sobre práticas educativas, e eu pergunto para vocês, pedagogos, o que é uma prática educativa? Então, o texto ele traz um exemplo muito bom, inclusive leiam o texto, ele é rápido, bem simples, mas ele também é muito profundo no sentido que ele menciona a questão de que as práticas educativas, elas não são uma questão de formação educacional, científica, não, mais do que isso, é aquilo do cotidiano, são as coisas que a gente faz e que a gente ensina quando a gente não está preocupado em ensinar nada. A gente Perfeito. Nós estamos sendo quem nós somos profissionalmente dentro do acolhimento de crianças e adolescentes. Porque uma coisa muito importante da gente saber, quando estamos, né, trabalhando na alta complexidade, independente de qual é a nossa função profissional ali dentro, chega antes do profissional, chega lá o ser humano que nós somos, né? Então, esses exemplos do cotidiano, a maneira de se relacionar, a maneira de falar, de como tratar, da escuta que a gente faz. Então, o texto também menciona muito sobre essa qualidade da escuta, porque a comunicação ela é uma via de mão dupla. E quando ela chega de fato e consegue criar um ambiente de confiança, muitas vezes não vai ser com aquele profissional que se espera que vai se relacionar ou ter a maior proximidade. Isso é uma relação muito do cotidiano mesmo, das trocas que vão acontecendo. Então não é o psicólogo que é o principal escutador da equipe. Ele, claro, tem as técnicas, ele tem as ferramentas, mas muitas vezes a criança vai na cozinheira, eu não sei qual é a organização, né, de cada local. Por exemplo, no abrigo a gente tinha um pessoal da segurança. E as crianças e adolescentes conversavam muito com esses profissionais. Uhum. Referenciavam ali? Isso, porque eles estavam ali o tempo todo, na entrada, na saída, eles andavam em todos os lugares, eles faziam parte. E eu via muitas conversas entre eles.
Outra questão, as educadoras eram profissionais muito próximas das crianças. Estavam no cotidiano ali mais do que a equipe técnica, né? Aquela coisa do pedagogo, do assistente social, do psicólogo, que tem uma função muito importante, que são, de fato, esses profissionais com a ferramenta teórica para fazer essa parte. Mas antes disso, vem, de fato, o ser humano, né? Perfeito. E aí tem uma perspectiva muito importante para nós, que é uma perspectiva freiriana, que todos nós somos educadores. Não importa se você é vigilante, se você é mãe social, se... Ai meu Deus, mas eu nunca estudei para educar ninguém. Não, meus anjos. Sim. Todo mundo educa todo mundo. A forma como você dá um bom dia. Se você dá um bom dia ou não Se você dá um bom dia, bem lembrado, porque assim, querendo ou não, você vai educar pro bem e pro mal. Sim. Vai dar bons exemplos e maus exemplos. A maneira como serve uma mesa, os cuidados, eu lembro da dona Rosane, que era a nossa cozinheira no abrigo, ela ensinava, como o Cortella disse, pelo capricho. Às vezes era a comida mais simples do mundo, mas a maneira como postava a mesa, como deixava as crianças à vontade, tipo, poxa, né? Às vezes ela nem comida tinha, ou direito, né? Aquela coisa. Poxa, aqui ela colocou uma mesa, decorou uma mesa para colocar para mim. Olha que lugar de importância. Tinha um cuidado. Havia um cuidado. Então nós temos que entender, né? E aí tem práticas, né? Além de entender. A primeira prática que eu digo é isso. Se reconheça como um educador. Entenda que você tem um papel, esse compromisso. O outro aspecto é a tua intencionalidade. Porque se você sabe que você educa, você tem que ter uma intenção. Então eu não posso educar mal. Sim. Eu tenho que educar para coisas boas. Eu tenho que conversar e quando eu interagir com essa criança, de maneira que ela se sinta protegida, que ela se sinta acolhida, porque é o que nós fazemos. Todos nós, tem um termo técnico, né, que o pessoal usa, todos nós somos atores de direitos. Uhum. E aí eu digo, o que um ator de direito faz, meus anjos? Ator de direito garante direito fundamental, direito à vida, lazer, cultura, esporte. Aquilo lá no artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, dá uma espiadinha lá, ou no artigo 227 da Constituição Federal. Nós temos um monte de direitos. E a criança está no abrigo, ou está numa casa lar, ou está na família acolhedora, justamente pelo motivo que ela teve um direito violado. E 2 vezes, reparem, 2 vezes. Uma pelo direito violado de origem, que ela teve que ser recolhida para dentro de uma casa estranha, que não é a casa da família de origem. E a segunda vez, o próprio sistema de garantia de direito violou o seu direito à convivência familiar comunitária, quando a afastou do convívio dos seus pais. Sim. Né? Então, Sim. de praxe, por isso que é uma medida excepcional. O Estatuto da Criança e Adolescente faz essa ressalva com muito cuidado. Olha, é a última medida excepcional a ser feita, porque o Estatuto sabe que ali já é uma violação. E aí nós, como atores de direito, devemos ter esses cuidados. E dentro da intencionalidade, aí eu tenho que pensar, que valores eu estou passando para essa criança? Se eu não estou desqualificando a família dessa criança de origem, a tua mãe não te merece. Sim. Gente, o nosso trabalho é restabelecer vínculos. Sempre que me perguntavam, o que tu faz lá no abrigo? O que faz o pedagogo no abrigo? Eu sempre dizia, meu trabalho no abrigo, quando eu fazia as palestras, conversava com as pessoas aí fora, que as pessoas queriam entender o que era o tal do abrigo, o meu trabalho é devolver criança com qualidade. É devolver criança para o seu lar, ou para alguém que goste dela, se não for possível a família de origem. Mas é devolver, nunca é tirar a criança, manter afastada da sociedade. Não é isso. É porque tem uma ideia bem equivocada também em relação ao processo de acolhimento, né? Porque é ter um outro olhar em relação à criança e adolescente. É um olhar de cuidado, é um olhar educativo, de reconhecer ele enquanto sujeito, não uma tábula rasa. Perfeito. E o abrigamento é no sentido protetivo. Não é no sentido, essa criança fez algo de errado, ou essa criança merece menos, ou essa criança tem que receber algum tipo de castigo e ela vai ser abrigada. Não. O processo de acolhimento e abrigamento é uma proteção social excepcional, né? Deve ser usado é o último recurso, né, das políticas públicas em relação às medidas de proteção a essa criança e esse adolescente. Então a gente também lida, né, quem está na alta complexidade, com vários mitos, né, com vários fake news, né, sobre o que é fake, palavra da moda agora. O que é fake, o que é fato sobre o processo de abrigamento, de acolhimento,
Porque quando se fala, ele está no abrigo, tem que ter um grande ponto de interrogação. O que ele fez, o que ela fez para merecer estar... Ou o que fizeram. Com E o foco está muito nisso, tem toda a razão, Cecília. O que fizeram, gente, não vem ao caso. Porque, veja, essa criança ou esse adolescente foi afastado do seu convívio familiar, por uma razão muito forte, obviamente. Nós temos lá no Estatuto, no artigo 100 do Estatuto da Criança, os nossos princípios. Eu recomendo fortemente a leitura desses princípios para a área de acolhimento. E nós temos também as recomendações no artigo 100 e 101, que nossas equipes, o nosso trabalho é envidar, tomar todas as providências, fazer todos os esforços para a reintegração familiar. Então veja, dessa maneira, se eu penso que eu tenho que trabalhar a reintegração familiar, eu não posso negar a história dessa criança. E às vezes a gente olha, não fale. Se ela quer falar, tem que deixar falar, não pode provocar. Tem uma diferença aqui. Também não vou negar a ancestralidade dela no sentido da religião. Se ela é de Umbanda, ela é de Umbanda e ela tem o direito de ter um credo. Sim. Se ela é da espírita kardecista, se ela é maometana, não sei, não importa. Né? Então nós devemos cuidar muito com o proselitismo religioso, devemos cuidar muito com as nossas falas, porque às vezes assim, a gente faz falas querendo o bem das pessoas. Né? E eu sempre digo que quem trabalha na área de acolhimento são pessoas boas, todas, sem exceção. Só que às vezes a gente faz mal sem perceber. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Lá no abrigo, quando era na Padre Kobe. Antiga. Esse é antiguizésimo. Lá na Padre Kobe nós tivemos uma situação. Era Natal. E aí um dia a gente viu um menino meio tonto. E a gente foi lá, puxa daqui, conversa dali, né? E vai. Descobrimos que ele bebeu vinho. Quem é que trouxe o vinho para ele, para dentro do abrigo? Não foi o outro adolescente, foi o vigia. O vigilante, porque na família dele, eles bebiam vinho no Natal. E o vigilante quis fazer uma coisa. Trouxe um garrafão, sei lá, de 2, 3 litros, e abriu para os adolescentes, para os homens, para os rapazes, né, beber. Então vejam só, nesse ato, que não foi um ato de maldade, mas houve algumas violações de direito. Violação do direito à saúde dessa criança e desse adolescente, porque a questão do álcool, né, da droga. Também a violação no aspecto, porque veja, o vigia, ele pegou ali a referência da sua família, entendeu? Isso aqui é o certo. Isso aqui é o certo. Até a questão de gênero, né, porque ele só ofertou para os rapazes. Era como, tipo assim, uma iniciação, né? Os meninos, os homens, né? Os jovens homens, adolescentes, bebem no Natal. Foi assim comigo, e por que não vai ser assim com você? É coisa de homem. Coisa de homem. E isso é uma discussão de gênero. Tem ali um módulo que fala da diversidade e igualdade de gênero, né? Sim, tem aqui um módulo, dei uma olhadinha lá o que a Daisy Gomes fala a respeito. Então, só para dar um exemplo, né? E por que isso acontece, gente? Porque o vigia, ele achou em algum momento que ele era só o vigia. Isso é muito forte. Ele achou que eu não tenho obrigação com essas crianças, né? No sentido de educar. Meu dever aqui é olhar o patrimônio, né? Porque ele era um vigilante patrimonial. Então, o Cortella fala muito disso. Da mesma maneira que a cozinheira também não faz só comida. Ela ensina valores, né? Hábitos positivos na alimentação, educação à mesa, carinho, cuidado. A educadora, muitas coisas. Então, às vezes, a gente tem costume de se compartimentalizar e dizer assim, eu sou só isso. Isso aqui eu já não faço. Gente, desculpa. A criança está em contato contigo, às vezes, eu me lembro que eu era muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, eu estava na minha jovem carreira de professor de matemática. Professor de matemática. E aí, aqui em Joinville. E aí, um jovenzinho dos seus 13 anos, estava na 7º, 8º ano, ele chegou para mim um dia e quis me perguntar algumas questões do campo sexual. Ele tinha dúvidas sobre, né, dúvidas do que estava acontecendo com o corpo dele.
Eu tinha as respostas para dar, mas na época eu entrei em pânico mental. E eu fui direto conversar com a diretora e dizer, olha, precisamos trazer um médico para fazer uma palestra, para falar a respeito, né? E óbvio que não surtiu o resultado. Hoje, na minha leitura, o que eu digo para vocês? Primeiramente, você tem a informação técnica adequada para dar? Ok, se você tem e se ele perguntou, dê a pergunta, né, a resposta técnica. Não, eu não tenho conhecimento, mas não deixe ele sem resposta. Vá atrás de alguém que possa dar a resposta e articule. Mas aqui tem uma coisa importante que nós também frisamos no texto. Quando a criança te escolhe para falar algo de forma intimista, ela te escolheu por alguma razão, não é gratuito. Não é porque tu estava passando por ali. Eu não falo da minha sexualidade, eu não falo sobre alguma violência que eu tenha sofrido, um tapa que eu recebi, um chute, para qualquer um. Às vezes até se banaliza, tem adolescentes que adoram falar, mas enfim. O fato é, se ela traz algo de forma íntimo para você, é porque ela vinculou contigo e ela confiou em você, para você conversar a respeito. E essa construção, ela é muito da relação mesmo. E essa construção é muito importante, porque aí, como você vai construir sendo a cozinheira, através do afeto que você deposita quando faz o almoço, do sabor que traz para aquele arroz e feijão, porque as crianças e adolescentes sentem. Quem come, sente, né? O ato de preparar tudo aquilo. Então, essa relação é muito importante. Eu tenho um exemplo, desculpa, eu te cortei, né? Não cortou, está complementando. Eu tenho um exemplo em relação a essas trocas de assuntos que são meio tabu, né? A gente tem alguns tabus ainda que na sociedade ainda reverberam, né, como um lugar assim, mais sigiloso, mais proibido, e tem a ver com a sexualidade de uma adolescente que tinha uma orientação homoafetiva, né? E aí a educadora foi questionada sobre questões da sexualidade. E é um assunto recorrente entre adolescentes, e estava tudo bem, sempre esteve muito bem. As educadoras, né, que a gente tinha eram profissionais muito de excelência, elas eram ótimas. E sabiam muito bem desenvolver esse assunto e sempre esteve tudo certo. Quando veio essa questão da adolescente, que é da orientação sexual homoafetiva, aquilo assustou. E aí eu fui questionada, mas como que eu vou falar com ela sobre questões de sexualidade? Porque, né, é diferente. Não, assim, a sexualidade de cada um é individual, né? A gente fala sobre o conhecimento técnico que a gente tem, e nem sempre a gente vai conseguir nomear. Isso aqui é um conhecimento técnico que eu tenho, né? Muitas vezes a gente tem conhecimento, sabe falar sobre o assunto, mas não consegue identificar na nossa caixinha, né? Abrir a caixinha, isso aqui é técnico, isso aqui é uma opinião, somente uma opinião. Então, assim, não é uma coisa tão compartimentalizada, é muito de troca. E assim, Evelyn, às vezes o que a pessoa vem buscar para você, num exemplo como esse, não é que você elabore a respeito de sexualidade, nada disso. Sim. Ele quer conversar contigo e dizer assim, às vezes é só um desabafo, é só contar. Olha, eu tenho essa questão, eu gosto de meninos, eu gosto de meninas, e a gente vai dizer, ok, continuo gostando de você e te respeito. Isso. Ponto, gente. Sim. Do teu jeito, você fala com as tuas palavras. Você não precisa emitir valor a respeito. Não precisa citar referências nem religiosas, nem científicas, né? dar uma palestra. Não há necessidade, porque às vezes a pessoa só quer contar para você. E isso é muito importante. Olha só, gente, é o que a gente chama de escuta espontânea, né? Escuta espontânea é muito importante, gente. Então eu não tenho que correr da escuta, mas eu também não preciso provocar mais. Eu só preciso escutar. Porque daí entra no lugar do curioso. A escuta espontânea não sejam curiosos. Ela é diferente do curioso. O curioso que quer saber detalhes, o curioso que pergunta, que vai conduzindo a conversa. Nós somos adultos da relação, né?
Então, nós sempre vamos ter uma carga de experiência e uma forma de conseguir conduzir aquela criança ou adolescente por um caminho que a gente acha que é o melhor. Então, se eu quiser, com a minha curiosidade, ficar fuçando, eu vou conseguir. Então, aí entra muito o aspecto ético de entender que eu não tenho que exercer a minha curiosidade naquele momento. Naquele momento eu tenho que exercer a escuta espontânea e o acolhimento. Até onde vai o limite daquela pessoa que conversou comigo. Daquele sujeito de direito, aquela criança, aquele adolescente, o limite dele. O que ele quer dizer, o que ele quer falar. Sem ficar cavocando nessa história. Porque são histórias, de fato, dolorosas. Ninguém chega num acolhimento por um motivo banal. E se acontece, não deveria. Está muito errado. Então, sempre são coisas muito graves. Se eu fico cavocando sentimentos e depois não dou conta, a gente abre portas, né? E também Da é emoção. uma própria revitimização da criança. Isso. É uma outra violação do direito dessa criança. Essa criança tem direito, inclusive, da sua individualidade, da sua autonomia. A sua intimidade. Tudo isso ser preservado, né? Então, a criança ou adolescente que está no processo de acolhimento, ela não está lá para dar conta da nossa curiosidade, da nossa vontade de saber sobre as relações. Enfim, a gente está lá para cuidar, para educar esse sujeito. Então, mesmo sendo uma linha, um limite muito tênue, não é para ninguém ficar com medo de escutar. Ninguém ficar com medo de sentar ao lado. Muitas vezes eu estou ali no meio de uma atividade, vou dar um exemplo pedagógico mais escolar, né? Estou no meio de uma atividade de tarefa de casa. Sentei do lado para fazer tarefa de casa, ali no meio tem uma troca e surge um assunto. Ah, não, mas agora eu não posso te ouvir. Ah, não, mas não sou eu, não é comigo que você tem que conversar. Tem que conversar Guarda com para falar mais tarde, Guarda, o técnico está chegando. Isso. É. Não é para ter medo de escutar, né? Ouça, porque é isso. Se você foi a pessoa que deu abertura, eleita, que deu abertura, então isso é um sinal de você se tornou aquela pessoa de referência de confiança Perfeito. para a criança e adolescente. E às vezes Não essa tenha medo. confiança se estabelece, gente, isso é importante também. Às vezes eu me perguntava dentro do abrigo, mas por que pra mim? Justo eu. Nossa, eu nem conversava com essa criança nem tanto, né? Tipo, eu tinha mais contato com a outra, Sim. aquele mais... Mas depois com o tempo, né, se apropriando do caso, conhecendo os familiares, aí tu vai perceber o seguinte, eu era parecido com o pai dela, e ela tinha uma boa relação com o pai. A mãe é que acabou acontecendo a questão da violação, né, e o pai tinha falecido. Então, assim, ela assimilou, às vezes é uma aparência física, você parece com a avó, com o vô, né, o teu jeito de falar, a comida que tu fez naquele dia, isso já aconteceu, tá, gente, gatilho emocional. Isso. De fazer uma comida especial e a criança desatar no choro na mesa e tu fica, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Não, lembrou, e às vezes é uma coisa gostosa que lembrou uma memória bonita. Então, eu também queria fazer uma consideração que, novamente, toda vez que eu faço uma interação humana, e toda interação é educativa, lembrem, vocês são educadores, todos vocês, nós temos que... Parece meio óbvio o que eu vou dizer, mas nós temos que praticar o respeito. E quando eu falo respeito, eu me refiro ao reconhecimento da singularidade do outro. Ai, que chique que eu falei agora, né? Nossa, tô arrepiado. Falou bonito. Muito chique. Falou bonito, né? Então, assim, eu respeitar o outro é reconhecer que o outro pode ser diferente, é saber do outro. Então, por exemplo, essa criança gosta de comer uva. Nossa, tem uva na minha casa, que eu gosto, chique uva aqui, e a criança não quer comer uva. Aí você quer dar na criança porque, sabe, tipo, xingar a criança porque repreendê-la, né? Por conta de que ela não quer comer uva. Onde já se viu? Pé rapada, saiu não sei da onde, toda vulnerável e não tá querendo comer uva. Uva, que é uma coisa Tão gostosa, Tão né? difícil de acessar, tão caro. Tão difícil. Então a gente tem que entender que os gostos não são os mesmos, as preferências não são as mesmas. Então vamos ser crianças, são seres humanos, todos são diferentes mesmos. Às vezes há uma razão para essa diferença, às vezes não, é uma questão de gosto mesmo. Então assim, respeitar é reconhecer a diferença. Tá? Então nós temos que saber disso. E assim, eu tenho que reconhecer também com quem eu estou falando. Então é óbvio que eu vou tratar de certos assuntos com um certo nível de linguagem,
respeitando o desenvolvimento da criança. Então, se é uma criança que não fala, que é uma criança pequenininha ainda, né? Um abraço. Às vezes ela chora, eu não sei perguntar por que ela está chorando, eu posso abraçá-la. Isso. Né? Então, existem várias maneiras de se comunicar, de se importar, de interagir. E o abrigo é um local riquíssimo, né? Para trocas humanas. Para trocas humanas, né? Quando eu digo abrigo, eu estou aqui acolhendo família, acolhendo também, né? A palavra acolher, famílias acolhedoras, que é uma missão importantíssima, maravilhosa. Parabéns a você que é da família acolhedoras, não somente o pessoal da equipe, mas a você que é a família acolhedora, né? Que vai ver nossos vídeos também estão participando. A você que é educador, não importa, enfim, a todos vocês que têm um papel dentro da Casa Lar, independente de que papel seja esse, mas não esqueçam todos esses que eu comentei. Vocês são educadores. Isso é uma reflexão que precisa ficar muito forte, porque de fato faz a diferença quando a gente reconhece a importância que tem dentro, né, daquele momento, daquele local, quando a gente consegue se ver também nesse papel de relevância, porque é muito isso, eu só sou a educadora, eu só sou a mãe social, não existe só. Não existe menos, né? Somos todos muito importantes enquanto a gente está nessa interação. Porque, veja, essa parentalidade é mais de maior proteção, né? De um lugar de qualidade desse vínculo, né? De qualidade dessa proteção, também precisa existir no acolhimento. Inclusive, para mim, é a base das mais importantes desse processo de acolhimento. Porque, veja, veio essa criança adolescente de um lugar onde teve uma violação de direitos, teve alguma situação muito grave. E aí ele vai vivenciar naquele processo uma nova forma, né, de se relacionar. Esse exemplo é fundamental no retorno, até para reconhecer que quando você está numa situação de vítima de uma violência, acontece muitas vezes de você não reconhecer. Sim. E se você aprende e normaliza aquilo, muito mais difícil ainda. Então, se eu sou criança e a minha infância e adolescência eu vivenciei aquela situação, normalizei. Então, essa parentalidade, essa forma mais protetiva de vivenciar as experiências do cotidiano é fundamental no acolhimento, porque é dali que se constrói a noção de que eu sou vítima, que eu não preciso permanecer naquela situação de violência, que eu tenho lugares para procurar, né, de ajuda, de apoio, a construir o reconhecimento de quem é a minha rede de apoio. Então, eu tenho aquele núcleo familiar, mas eu também tenho outros familiares, né, que têm uma condição protetiva. Então, essas práticas, essa questão da prática educativa, ela é muito importante para os profissionais reconhecerem todos esses pequenos detalhes que formam um conjunto tão grande, tão bonito da obra, de fazer um acolhimento de qualidade, um acolhimento com um vínculo afetivo positivo, tendo essa intencionalidade muito clara, mas que não é uma intencionalidade que vai ficar martelando na sua cabeça. Agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que tratar dessa forma. Esse é o valor que eu quero ensinar. Não! Acho que a palavra é dialógico, né? É uma coisa do ciclo, da troca, do dia a dia. Uhum. E que essa é uma reflexão que fica, que é importante, mas que vai acontecer naturalmente. Eu queria fazer uma última consideração, e já dar a participação da Cecília também. Eu tenho mais perguntas. Ótimo, mas tem uma coisa importante que me ocorreu agora, que às vezes você aí, como educador, né, como pai social, mãe social, família cuidadora, possa ter acontecido. E é muito comum que isso aconteça. Crianças que são vítimas, e aqui eu estou me referindo mais a crianças mesmo, crianças de tenra idade. Quando elas são vítimas de violência, ela, nesse estágio de desenvolvimento, ela tem o lado esquerdo do cérebro mais desenvolvido, mais utilizado do que o lado direito. O lado direito é responsável pelas questões racionais, a racionalização. Por isso que quando uma criança entra em birra, não adianta você ficar lá racionalizando muito.
Às vezes tu tem que deixar passar o pranto, deixar passar, e aí depois tu entra, né? Porque é uma pegada, o lado esquerdo é uma pegada mais emocional, mais intuitiva, instintiva. E há teorias do comportamento que apontam o seguinte, que quando uma criança ela é vítima de violência, a primeira reação dela, o que faz o nosso lado animal, né? O nosso lado, quando a gente sofre uma violência? Ou a gente reage, a gente ataca, ou a gente recua. Né? A gente não... Então, e como a criança não tem o lado racional ainda muito, né, totalmente desenvolvido, claro, vai depender de qual estágio eu estou falando, ela muitas vezes ela vai reagir. Então ela está acostumada, ela meio que sublima, de certa maneira. E aí o que acontece? É muito comum, a literatura na área de acolhimento aponta isso, que crianças de acolhimento, às vezes, são crianças recém-adotadas, crianças recém-colocadas no lar. Meu Deus, eu trato bem, sabe, Cecília? Eu trato bem. Meu Deus, e ela é agressiva, essa criança é agressiva, essa criança xinga. Ai, meu Deus, como é mal educada. Eu faço tudo por ela. Eu faço tudo por ela, ela não entende, gente. Ai, não, é macriada mesmo. Ai, não, agora ela vai ver. Cuidado. Porque justamente ela não está tendo condição ainda. Ela foi programada para se proteger. Exatamente. Né? Então ela está se protegendo. E essa proteção entra no campo de eu não estabelecer ou eu ser resistente a estabelecer vínculos. Até porque, veja, essa criança, ela foi abandonada de certa maneira, porque a mãe não está ali, o pai não está ali, ok? Por razão justa ou injusta, ela se viu sem os pais. E não racionaliza esse abandono. Ela não racionaliza esse abandono. Ela só sente. Ela só sente. Ela sente a e se sente abandonada. E aí ela fica, aí você tá lá tratando bem, pá, e aí ela fica assim, não, peraí. Se meu pai e minha mãe não me quis, eventualmente, né, depende do caso, por que a Evelyn vai me querer? Aí, não, ela vai me descartar daqui a pouco também. Então é meio que uma coisa... veja, gente, isso não é racionalizado, isso não é pensado. Isso é uma questão de autoprogramação, é defesa. Né? Então eu não vinculo para não ser ferido. Isso leva tempo, isso tem que ser trabalhado. O Gomes da Costa tinha uma propaganda muito antiga, quem for mais antigo vai lembrar disso. Ah, então eu não lembro. Não vai lembrar? Ai, novinha. Ai, que difícil essa geração Z aqui. Essa milênio do meu lado. Mas eu tinha uma propaganda do Gomes da Costa, que é um pedagogo muito conhecido, que produziu muito material, né, na área da assistência social do campo dos direitos humanos, em que ele era uma criança de rua. Né? E ele relata que a mulher tirou ele da rua e levou para casa. E não sei se no primeiro dia, num dos primeiros dias, ele encheu a banheira dela de água, né? E a água... Filme, né? Tem um filme que conheço conta. o filme, sou jovem, mas o filme eu conheço. Eu vi um filme agora, recente, bem recente. Lembrando disso, né? Teve filme, teve livro a respeito, teve propaganda comercial, né? Comercial, assim, de certa maneira, falando a respeito. E ele achou que ele ia ser abandonado de volta. Acho que até, se não me engano, ele foge desta mãe, porque ele diz, meu Deus, agora ela me mata, porque eu acabei com o banheiro dela. Vai testando ela em todos os lugares. Vai testando, exato. Tu gosta de mim, então eu vou ver se tu gosta mesmo. Tirando a prova real, né? Tirando a prova real. Até onde você aguenta, né? Porque já me disseram várias vezes que ninguém me aguenta. Eu fui institucionalizado, eu fui abandonado, eu estive em situação de rua. Ou seja, eu sou quase que um desafio para todo mundo. Então considere isso, gente. E outra, se tem uma criança bem educada, amável, técnicos, abram o olho, no sentido do seguinte, tem vínculo para trabalhar. Porque ninguém aprende isso, amor, do nada. Ninguém dá o que não tem. Né? Então, são considerações, são reflexões para vocês. Cecília, eu gostaria das suas últimas considerações. Tenho perguntas. Perguntas ainda. Eu queria perguntar para vocês que têm uma experiência, né, já em situações de acolhimento institucional, enfim, sobre a relação com a família de origem, a instituição e as práticas educativas com as crianças e com os adolescentes que encontram-se nesse processo. Como é feito isso?
Porque a gente sabe, a gente já falou, né, que o abrigamento, o acolhimento é a última alternativa diante, né, da violação de direitos da criança e do adolescente. Então, essa criança é acolhida, mas é pensado que em algum momento ela retorne para a sua família de origem ou família extensa, porque é um direito da criança e do adolescente viver no convívio familiar. Não é para alguém estar numa instituição e não sair mais de lá. Né? Isso é algo necessário em determinados momentos, né, específicos. Então, como que é feito? Como vocês percebem essa relação da família de origem ou família extensa, família ampliada, a instituição ou famílias acolhedoras, né, ou pai, a mãe, enfim, nesse processo, essas modalidades de acolhimento em relação às práticas educativas da criança e do adolescente? Então, esse é um desafio grande, assim, do acolhimento, que é a manutenção dos vínculos, que é fundamental, porque nessa manutenção de vínculo, nesses momentos de contato, a gente também consegue observar muito do que tem ali, né, de proteção, de condição, de entender o que é esse ambiente protetivo e que práticas educativas acontecem naquela família. Então, esse olhar é fundamental. Mas eu penso que é um desafio, porque tem várias coisas envolvidas, né? Tem a questão de autorização, tem a questão de qual é muito individual de cada caso, porque alguns estão autorizados, outros não estão autorizados, alguns dos pais conseguem, outros têm horário de trabalho muito, muito difícil, aí a gente tem que fazer uns malabarismos para dar conta dos horários. É muito natural que quando existe o acolhimento, na maioria dos casos, não dá para generalizar nada, mas na maioria dos casos, a família se volte totalmente para aquele momento e faz todos os esforços para receber essa criança ou adolescente de volta. É o mais comum, né? Mas outros casos não. Então, de fato, é um desafio porque é muito individual esse momento. O que eu entendo? Que a gente precisa abrir a nossa capacidade mesmo de entendimento em relação a essas famílias. De não levar para o campo muito do meu julgamento, né? Eu comecei dizendo, antes do profissional chega lá o ser humano. E de fato, chega o ser humano. Mas tem que ser um ser humano que vai se colocar no lugar de não levar o que é seu somente para colocar, devolver, né, para aquele momento do acolhimento. Porque veja, eu não acho certo bater em criança, em nenhuma hipótese. Então não existe para mim a violência física em qualquer grau, ela é gravíssima. Não admito na minha casa, não vejo crianças, se eu ver crianças vou intervir. Então assim, não tem limite nenhum para mim que seja mínimo. Ah, não, mas é só um tapinha. Não. Se alguém contar para mim, né, na minha família ou no meu trabalho, qualquer lugar que eu esteja, eu bati no meu filho, eu sempre vou repreender. Eu faço cara assim, você bateu, mas foi só um tapinha. Não existe só um tapinha. Tudo é muito grave. Mas eu não posso levar para dentro do acolhimento o que é meu. O teu valor. O meu valor. O que eu acredito, porque depois de todas as experiências que eu tive, depois da minha construção enquanto ser humano, eu cheguei a esse entendimento. Eu estudei educação positiva, eu estudei Paulo Freire, eu construí isso das minhas experiências, do que eu fui lá e ok. Ah, mas o meu colega, para ele relativiza, ele acha que tá tudo bem, porque ele dá um tapinha no filho. É isso, não é o que é meu, é o que a garantia de direitos diz. Então, isso também é muito importante nessas relações de família. Então, eu preciso construir essas reflexões com as famílias, porque cada família vem imbuída do que é seu, do que eles construíram, das experiências que tiveram com seus pais, avós, enfim, da cultura, né? Tem gente que veio do Nordeste, tem gente que é do Sul, tem gente que é de outro país. A gente tem casos de acolhimentos que são de crianças de famílias que são migrantes internacionais
Então, Joinville é uma cidade de migração muito forte. Eu, inclusive, sempre sou minoria. Quando eu digo nasci em Joinville, eu sou minoria em todos os lugares que eu tô. Verdade. Sim. Porque é uma cidade de uma E é minoria nessa mesa também. Sim, então, bem minoria. em todos os lugares. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. Assim, a gente vai ter que nos pautar em relação ao que são os direitos, o que o ECA traz, o que é de fato direitos e deveres daquelas famílias, né? O poder familiar, ele traz direitos para as famílias e também traz deveres, porque ele coloca, né, para aquela família a necessidade de cuidado, a necessidade de garantir, né, a educação, de construir com aquela criança muito dessa relação. Então, é isso. E nós, profissionais, precisamos ter muito claro a nossa responsabilidade em garantir a manutenção desses vínculos. Um exemplo que o Robson dá, que eu acho muito legal, é sobre o boletim escolar. Não sei se tu queres falar. Posso falar a respeito? Eu acho que é um exemplo, assim, primoroso, porque deve acontecer e a gente, muitas vezes, pelo desafio do dia a dia, não consegue executar. Mas, para mim, Assim, tudo que a Evelyn colocou aqui agora se resume com respeito. Respeito à história dessa família, respeito aos costumes dessa família. É claro, gente, que como, por exemplo, se tem uma conduta que está equivocada, né? Por exemplo, a questão do bater, de violentar, é óbvio que através do PIA, o que é o PIA? Nada mais é do que um grande tratado, é um combinado, é um planejamento, já diz o nome, plano individual. É um planejamento que você faz entre a família, os profissionais, a própria criança, dizendo, beleza, você entendeu a tua situação? Vocês entenderam como é que vocês chegaram aqui? Então vamos começar a planejar como sair daqui? Lembra que eu falei? O nosso objetivo é devolver a criança com qualidade. Então a gente faz, não vou chamar de correções, mas faz as alterações necessárias. A gente faz as intervenções, né? Como a gente comenta. Você citou o caso do boletim. Quando eu entrei no abrigo, logo no começo, eu tive que estudar muito. E quando eu digo estudar, não é só a leitura do livro, né, dos livros, mas também estudar a minha própria condição ali enquanto pedagogo. Né, o que eu fazia ali. E aí as pessoas assim, muitos me consideravam mais como um educador, aí por ser homem, por ser gordo, por ser grande, era meio leão de chácara também, entendeu? E não era isso a pegada. E aí eu fui ler, acabei me inspirando, porque daí um dia um educador chegou para mim, mais velho, mais antigo que eu, e disse assim, Robson, tradicionalmente o pedagogo vai buscar, todo bimestre vai buscar lá o boletim da criança na escola. E aí o primeiro bimestre eu fui. Busquei o boletim, escutei os professores, né, as falas de cada uma das crianças, 20 crianças, passei o dia inteiro na escola. Ok. Mas depois eu fiquei pensando, digo, tá, mas o estatuto diz que essa criança continua com família. Reparem, a medida de acolhimento, salvo restrições judiciais, a criança que está sob acolhimento, ela está com vínculo, afastada do convívio. Afastada do convívio não significa que ela deixou de ter pai e deixou de ter mãe. Ela continua tendo pai e continua tendo mãe. Ela tem uma referência. Então, está lá no artigo 100 do Estatuto, torna a frisar, leiam o artigo 100 do Estatuto, entendam, conversem em equipe sobre esses princípios que estão ali. E um dos princípios é o princípio da responsabilidade parental. Então, o que ele está dizendo? Ali o Estatuto ele desenha isso para nós, olha, em todos os atos que tu puder envolver os pais e responsabilizá-los ao seu lugar enquanto pai ou mãe, ou enfim, avó, você vai fazer. Então, a partir daquele momento que me deu o insight, eu comecei a ir buscar o boletim, mas eu avisava o pai. A criança não está aí com o senhor, mas o seu filho vai receber o boletim e nós vamos conversar com os professores amanhã, ou semana que vem. Obviamente que ainda falava com mais tempo, para o pessoal se programar. Olha, semana que vem vai ter, então eu vou estar lá, espero o senhor tal horário, nós vamos passar o dia lá. Dá um jeito na tua agenda, é teu filho. Então ele ia lá, ele escutava sobre o filho, conversava com o próprio filho sobre o seu desempenho escolar. Ele não deixou de ser pai, ele não deixou de ser mãe.
Né? Então vamos lembrar, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Nós, seja mãe social, pai social, nós não somos pai e mãe dessas crianças. E às vezes, por questão de vínculo, por sermos seres humanos, a gente meio que fantasia isso. E as crianças às vezes fantasiam a mesma coisa sobre nós. Então temos que tomar esse cuidado. Nós temos que ter esses lugares diferentes. Temos que fornecer afeto? Temos que vincular? Temos que nos importar? Temos que entender que nós educamos a todo momento, para o bem e para o mal? Temos. Nós não somos pai e não somos mãe. Né? Tanto que hoje, quem é família acolhedora tem uma restrição legal que não pode adotar a própria criança como co-vinculante. Né? E a justificativa disso é justamente porque, novamente, torna a frisar, nosso papel é devolver com qualidade. Como é que eu vou propiciar visitas dessa criança com a família se eu já estou tendo em vistas de adotar? Sim. Né? Então, assim, eu sei que pode, de repente, até ter alguém que se incomode um pouco com essa minha afirmação agora, mas hoje é a lógica da política da área de acolhimento, é essa. Né? Então, nós temos que entender isso. E assim, eu tive vários casos onde você se permitir entender com quem você está trabalhando. Né? A criança. Você saber entender um pouquinho mais do mundo dela, compreender o mundo dela sem fazer julgamentos, te ajuda a resolver casos. Vou dar um exemplo rapidinho. Nós recebemos uma adolescente, certa feita, ela veio de uma casa-lar. Ela estava desde os 3 anos e ela veio para nós com 13. Portanto, ela ficou 10 anos. 3 vezes mais vida do que ela viveu fora do abrigo. Ela viveu mais tempo dentro da casa-lar do que na vida, né, aspas, normal. E aí ela chegou para nós por questões de atitude. Não fechou direito lá e ficou conosco. E nós, por padrão, a gente tinha naquele momento no abrigo um projeto de resgate de identidade. Então a gente começava a conversar, fazer um trabalho com essa criança. Mas aí o que acontecia? O relatório que veio com ela e a história que ela contava era o seguinte: olha, meu pai era um drogadito, morador de rua, me levava de um lado para lá, porque ela era uma menina de 2 anos, 3 aninhos, então, né, uma criancinha, pequenininha mesmo. Me levava de um lado para o outro. Minha mãe era uma prostituta em Blumenau e já morreu. Né? Ou paradeiro incerto. Dizia, não sei, você é minha mãe, não quero saber porque ela era uma prostituta, eu odeio ela porque ela me abandonou. Basicamente, essa resumia o relatório e a fala da própria menina. Aí nós fomos, sem contestar a questão do relatório, a gente, beleza, mas vamos buscar os documentos desses pais, Sim. desses avós, e vamos ver se tem alguma referência de história. Porque, vejam, ali com 13 para 14 anos, ela já estava numa perspectiva da gente trabalhar a autonomia dela. Não era nem mais devolver para a família, era trabalhar a autonomia. Então, mas a gente não queria que ela ficasse com a impressão de simplesmente né, você não teve vida, né, você não teve lastro, não teve origem. E a gente foi buscar os documentos da mãe. Aí a gente pensou assim, poxa, mas será que de repente, porque havia-se uma fala também que ela tinha um avô materno que foi servidor público, foi militar, uma coisa assim. Então eu digo, de repente até tem um BPC, tem alguma pensão, vamos lá procurar. E a gente procurou no INSS. Pasme, a prostituta pagava INSS. Pasme mais uma vez, localizamos a prostituta, não morreu. Pasme a 3ª vez, a prostituta não era prostituta, era técnica de enfermagem. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos questionar o relatório que nos encaminhou? Não, meus queridos, nós temos que buscar reconhecer as realidades. Porque isso nos permitiu devolver essa criança para a mãe, porque a gente, no mesmo semestre, a gente localizou essa mãe veio, se desabalou lá de Blumenau, veio para Joinville, em prantos, assim, meu Deus, cadê a minha filha? O que aconteceu de fato? O pai
era drogadito, a mãe se separou dele por conta de que ele não dava conta do vício. Ele, para se vingar dela, porque ele não processou a separação, ele raptou a menina, trouxe para a vida de rua, porque ele veio para Joinville, e onde tinha parentes dele por aqui, e trouxe essa fala da mãe prostituta, porque inclusive ele a desqualificou enquanto mulher, tirou sua filha para vingança. Ele acabou morrendo, né, pela questão do próprio vício, decorrente do próprio vício, e a criança ficou com essa história. E a rede ficou com essa história. Né? E felizmente, depois de 13 anos, a gente conseguiu ainda que conseguimos. Então isso é uma outra mensagem importante, gente. Não é o fato de uma criança parar no abrigo que ela não sai do abrigo com o pé direito. Porque existem muitas ferramentas à nossa disposição. Eu acho que a Evelyn já trabalhou bastante esse assunto, mas eu só queria trazer essa história, é uma história real, é daqui de Joinville, é um caso que a gente trabalhou. Eu acho bem importante trazer esses exemplos, porque são exemplos do próprio cotidiano, né? São exemplos da vida de quem está lá envolvido na instituição, porque assim como essas crianças, esses adolescentes têm uma história, né? Os técnicos, os educadores também fazem parte dessa história, né? Isso faz parte da memória. E são exemplos que nos mostram, né, que existem possibilidades para além do abrigamento, né? Que pode ser uma porta de entrada, mas pode ser uma porta de saída, né? E por que não sair bem desse lugar? Isso né? aí bem. Eu acho que era isso, assim. Eu tenho uma última dica. Eu acho que é uma diquinha assim que é uma dica que eu aprendi que dá muito certo. A gente, quando nós temos algum assunto que a gente não sabe até onde ir, então, uma criança faz uma pergunta, um adolescente faz uma pergunta e eu fico insegura, eu não sei se eu respondo o que eu respondo. Às vezes a gente precisa perguntar de volta para saber o que ele quer saber de fato. Então, vem uma criança pequenininha e te pergunta, né? Por que a minha mãe me abandonou aqui? E daí você vai dizer, a sua mãe te abandonou porque você tinha uma situação de violência, porque ela te batia, ou porque você sofreu um abuso, ou porque... e às vezes, existe um mecanismo de defesa que bloqueia, né, algumas sensações, alguns sentimentos, enfim. Então pergunta de volta para saber até onde essa criança quer ir. Pergunta para ela, por que você acha que você está aqui? Você sabe me dizer por que aconteceu? O que aconteceu de você vir pra Você cá? entendeu? Você entendeu? E aí ele vai te devolver. Ali tu consegue identificar. Acontece com as questões da sexualidade, crianças pequenininhas quando estão começando a descobrir o próprio corpo. Então, no ambiente de acolhimento, salvo essa questão do acolhimento familiar, ele geralmente é um ambiente coletivo. Mas existe essa intimidade da sexualidade que aflora em todos nós. Então, às vezes, a criança está se tocando, às vezes ele está perguntando, onde eu vim? Como eu nasci? Pergunta de volta. Da onde você acha que você veio? Porque aí você vai entender o limite daquela conversa. É uma dica assim, bem importante, porque às vezes eu quero falar sobre tudo que eu sei. E aí tudo que eu sei é demais para aquele que está me perguntando. Né? Então, façam alguns exercícios nesse sentido, que eu acho que vai ser bem importante e fica como uma dica do dia a dia. Porque a minha insegurança pode, de fato, atrapalhar. Eu quero falar muito daquilo porque eu estou inseguro. Então, calma, respira, pergunta de volta. Enquanto ele está te respondendo, você consegue oxigenar e consegue pensar numa resposta, enfim. Dê tempo, não tenha medo, respeite o teu lugar de importância dentro desse acolhimento, se faça respeitar se for necessário. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente precisa saber o quão relevante é o nosso trabalho, quanto a gente pode deixar de coisas positivas dessa passagem da vida dessas crianças e como a gente vai contribuir com tudo isso. É uma coisa muito legal e eu sou muito feliz em ter tido essa experiência. Então, desejo que vocês, enquanto profissionais, também consigam encontrar esse lugar de muita troca positiva, de muito conhecimento, de muito amor, né? Então, eu espero que vocês possam levar essa caminhada aí
né? No caso das famílias acolhedoras não profissional, mas dessa intencionalidade tão positiva de contribuir com a sociedade. Então, todos esses papéis, eles são muito bonitos. Eu admiro muito, tenho muitas lembranças e muito carinho por esse lugar também, que é o acolhimento, porque eu acho que a gente faz a diferença quando a gente está disposto, né, a nos doar, acolher e fazer as coisas com o nosso coração também, além de tudo, todo o repertório aí que a gente tem racional, né? É isso, gente. Um abraço para todo mundo, obrigada. Não sei se o Robson quer deixar uma mensagem. Depois disso tudo, absolutamente nada, tá tudo certo. Lembrando novamente, reforço o artigo 6, deem uma olhada, uma estudada, comuniquem, se conversem e lembrem sempre que sempre estamos educando. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau.